A proximidade com o fim do ano acelera a produção de roupas em Santa Cruz do Capibaribe. A gente já tem que preparar lá atrás um estoque, porque não dá para se produzir tudo que se consome nesse período. IBGE aponta que Petrolândia se tornou o maior produtor de coco do Brasil. Nós hoje temos muitos e muitos trabalhadores que são provenientes de outras regiões que vêm para cá também. Os orelhões que marcaram época nas telecomunicações estão gradativamente sumindo das cidades brasileiras. Eu sou casada, né? Mas naquela época, né? Eu ligava muito o orelhão para ele, né? Hoje é sexta-feira, dia 24 de outubro de 2025. Seu AB2 está no ar. Olá, uma boa noite para você que está conosco no AB2. O governo federal deve liberar no início de novembro uma consulta pública para dar continuidade ao processo que pode levar fim à obrigatoriedade da autoescola para obter a Carteira Nacional de Habilitação. Ele já vem economizando há meses para conseguir tirar a carteira de motorista. Mas até essa questão aí se organizar, pé no freio. Victor Henrique está na expectativa para que a maneira como alguém tira a carteira de habilitação no Brasil hoje possa mudar. É que há movimentações no Congresso Nacional para isso, para tornar o processo barato e acessível. Já vinha me preparando bastante, juntando aquele dinheiro para conseguir, tirar minha habilitação, um valor muito alto. E agora, quando vier essas mudanças de vez, que vai estar muito mais em conta, aí com certeza vou tirar a habilitação. A redução nos custos seria de 80%. Só aqui no estado, se o projeto da CNH mais barata for aprovado no país, há o potencial de ajudar a economizar mais de 6 meses de trabalho dos pernambucanos. Segundo cálculos da FEBRABAN, a Federação Nacional dos Bancos, sobre o endividamento das famílias, em média as pessoas chegam a comprometer 30% da renda para atingir um objetivo, neste caso, a carteira de habilitação. Pernambuco é o 5º estado do país em que mais se demora para juntar dinheiro e conseguir a CNH, ficando atrás do Acre, Bahia, Amazonas e Maranhão. O primeiro efeito nas finanças familiares envolve a questão da inclusão, porque milhões de pessoas terão acesso a empregos que exigem habilitação. Então, mais pessoas com habilitação implica nessas pessoas terem mais oportunidades de trabalho. E o segundo aspecto envolve a questão da melhor utilização por parte da família desses recursos. A família vai poder direcionar esses recursos tão escassos a atividades bem mais necessárias no momento, prazerosas ou de extrema necessidade que estejam passando. Pelo projeto, a redução dos custos da carteira de habilitação seria possível graças à diminuição da burocracia e à rapidez nos cursos de formação, sem a necessidade de um maior acompanhamento das autoescolas. O especialista em trânsito, Gleidson Mendes, analisou este cenário. O principal ponto dessa nova minuta é a redução do valor do custo para se tirar uma primeira habilitação no Brasil, que de fato é um custo elevado, mas poderia se buscar outras formas de reduzir esse custo, mas mantendo um processo, uma formação adequada. A exemplo de redução de taxas cobradas pelo Detran, talvez a redução na quantidade de aulas que são obrigatórias, mas você excluir praticamente o processo, assim como se propõe, talvez não seja o melhor para o trânsito brasileiro. Por enquanto, o tema está em consulta pública em que os brasileiros podem opinar. As sugestões para o projeto podem ser enviadas até 2 de novembro. A proposta nessa minuta de resolução é acabar com a obrigatoriedade das autoescolas, de se passar pela autoescola. Em relação ao curso teórico, não haveria mais uma carga horária mínima que o aluno precisaria cursar para poder passar nessa etapa, então ficaria a cargo das entidades que pretendem oferecer esse curso. E ao final, o aluno sendo aprovado no exame teórico, as aulas práticas são opcionais, então ele já poderia ir direto para o exame prático sem uma formação adequada, presumindo-se ali às vezes que esse aluno vai saber dirigir, e assim como foi essa formação, como foi esse aprendizado, então sem uma carga horária mínima, sem uma formação adequada, é preocupante, porque a gente não sabe quais os reflexos disso no trânsito, já que não tem um estudo técnico
realmente apurado, que comprove que realmente um processo desses moldes que se propõe realmente vai fazer com que o trânsito brasileiro ele seja mais seguro, que nós tenhamos pessoas habilitadas e em condições de estar dirigindo na via pública com segurança. Hoje faz uma semana do grave acidente que aconteceu na BR-423 entre Paranatama e Saloá, no Agreste. Um ônibus tombou na pista e deixou 17 pessoas mortas. O veículo levava compradores de volta para a Bahia e para Minas Gerais, depois de fazerem compras no Moda Center em Santa Cruz do Capibaribe. E ontem foi realizado um ato religioso no Moda Center, em homenagem às vítimas do acidente. O momento foi realizado na Praça da Costureira, no centro de compras, e reuniu comerciantes, clientes, diretores, gerentes, colaboradores e também parceiros que fazem parte da história do empreendimento. A celebração foi conduzida pelo pastor Yuri Kennedy, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e também pelo padre Erasmo Deodato, da Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, aqui de Caruaru. Olha só, o fim de ano chegou e com ele o aumento no trabalho de muitas pessoas que atuam no setor de confecções aqui no Agreste do Estado. Em Santa Cruz do Capibaribe, por exemplo, muitas fábricas estão aumentando o quadro de funcionários e ainda o horário de funcionamento. Tudo para não perder os clientes. O som intenso e contínuo da máquina de costura é um sinal da corrida frenética dentro das fábricas de Santa Cruz do Capibaribe. Esta fábrica tem 60 funcionários na sede e outras 35 costureiras terceirizadas, mas agora abriu novas contratações para dar conta dos pedidos. A gente está com vagas abertas, hoje a gente conta com um quadro de colaboradores internos de 60 pessoas aqui na indústria e também temos uns parceiros que produzem para a gente, que em torno de 37 pessoas que a gente tem externo. E a gente também está com vagas para a fábrica, em torno de 15 pessoas para o setor da costura e também temos vagas também disponíveis para o setor de loja, para a equipe de vendas. Wagner é um dos recém-contratados. Chegou há 2 meses depois de ficar desempregado, mas agarrou a oportunidade e diz que vai começar um ano novo bem de vida. Estou muito feliz de estar aqui, uma empresa ótima, onde a gente vê oportunidades, vê um momento para a gente estar crescendo como pessoa, crescendo como profissional e também compartilhando nossos conhecimentos, né, que é super importante. Vai começar o ano novo com o pé direito. Isso, com o pé direito. A empresa tem 30 anos no mercado atacadista. Vende produtos para consumidores e comerciantes de norte a sul do Brasil, com foco no universo fitness e na moda praia. Há 3 décadas, Edjane vê as vendas crescerem. Esse momento de alto verão é o melhor momento da empresa, onde a gente se prepara desde o começo do ano. Quando termina o carnaval, a gente já começa a preparar nossas coleções, já começa a produzir, estocar, porque como a gente tem uma demanda muito grande nesses últimos meses do ano, geralmente é de setembro a janeiro, são os melhores meses, né? Então a gente já tem que preparar lá atrás um estoque, porque não dá para se produzir tudo que se consome nesse período curto. Agora a gente às vezes precisa fazer hora extra, a gente precisa procurar mais pessoas para trabalhar para a nossa equipe, porque mesmo com essa preparação do início do ano, chega esse momento agora, às vezes é uma surpresa para a gente, né? A procura, os clientes querendo mais, então a gente tem que buscar aumentar essa produção. Nesta outra empresa, o trabalho segue o mesmo ritmo. Aqui tem até quadro para acompanhar a quantidade de peças produzidas diariamente. São mais de 60 modelos de roupas confeccionados no segmento da moda para esportes. Há 2 meses do Natal e Réveillon, as fábricas intensificam a produção para o melhor período do ano. E essa época tem um reforço muito importante, o verão. Tudo que é produzido agora vira faturamento para até depois do carnaval. Para atender a alta demanda, a empresa também teve que abrir vagas temporárias e investiu em uma campanha de marketing realizada no Japão. Valmir diz que ainda vai precisar esticar os turnos dos funcionários. Para ele, é a melhor época do ano. A gente tem se preparado aí para atender esse período de alta, é o último trimestre do ano. A gente tem aberto contratações para isso, tem se programado para ter uma meta aí atingida de 30% a mais na nossa produção. O horário aqui, ele muda nesse período do ano? Sim, a gente sempre necessita para atender os pedidos que chegam de última hora, o cliente que quer uma pronta entrega, então a gente tem também um incentivo e tem estimulado que o pessoal faça a hora extra para o cliente não deixar de ser atendido. No ano passado, as vendas de fim de ano atraíram mais de 150 mil pessoas por semana em Santa Cruz.
Para este ano, a Câmara de Dirigentes Lojistas explica que está conduzindo um estudo sobre a expectativa do setor, mas o presidente da CDL diz que o setor está animado. O polo de confecção, em especial Santa Cruz do Caparibe, no mercado é conhecido como um ambiente de negócio que tem preços competitivos e, hoje em dia, bons produtos. Então, mesmo no momento que a economia brasileira não atravessa não tão bom, como é o momento que nós estamos vivenciando, mas no mercado, quem é do setor têxtil de confecção sabe que aqui no polo do Agreste você tem bons produtos com preços competitivos. Então, a gente tem sempre uma esperança a mais nesse período de final de ano de ter um reaquecimento da economia. E essa está sendo o sentimento desse momento. Eduardo tem menos de um mês na empresa e sabe que vai precisar ficar até mais tarde. Para ele, tá tudo bem. Quando a gente precisa, tem que fazer hora extra, é o cliente que pede e a gente faz. Então tá pronto. É isso. Tem que estar pronto toda hora para poder atender o cliente bem. É isso, e agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver que Petrolândia, no Sertão, é considerado pelo IBGE como o maior município produtor de coco do país. De volta com a AB2 e agora a gente traz uma reportagem que vai mexer com as lembranças de muita gente. É que os orelhões foram muito usados no passado para fazer ligações telefônicas em um tempo em que o celular não era tão presente, mas hoje em dia, os orelhões quase não são usados. Há apenas 167 funcionando aqui em Pernambuco. Aqui em Caruaru, por exemplo, não tem nenhum em atividade. Virou coisa do passado. Eles fazem parte do nosso passado, mas não saíram de cena nas cidades brasileiras. Claro, os orelhões, ao que se sabe, não funcionam mais e foram sendo aposentados pelo avanço da tecnologia. No pico histórico do uso deles, o Brasil chegou a ter 1,3 milhões de orelhões em 2003, segundo dados da Anatel. Em Bezerros, no agreste do estado, este era um dos pontos procurados para quem quisesse fazer as ligações. E aqui era chamada Telp. Aí eu vinha muito aqui também. Fazia as ligações aqui? Sim, com certeza. O telefone público era mesmo um ponto de encontro destes que podiam ser feitos com a pessoa do outro lado da linha a milhares de quilômetros de distância. O mototaxista José Luiz sempre tinha o prazer de bater um papo amigo com alguém que estava longe da cidade natal. A forma fácil de se comunicar era no leirão, porque antigamente não tinha aparelho celular. E a forma que você falava com seu irmão era o quê? Uma vez por semana? Quanto tempo? Sempre, a gente falava sempre de 15 dias, um mês em mês. Um tempo e outro a gente ficava falando com ele. Fazia bem ali, ouvia a voz do irmão? Muito bem, matando saudade também, que ele estava muito tempo em São Paulo, né? A gente ficava trocando ideia, matando saudade, né? A partir dos anos 2000, os telefones públicos começaram a ser retirados das ruas. Veio uma filha minha de São Paulo me visitar aqui. Quando ela chegou aqui, a bichinha para falar para casa, celular ninguém pode ligar para São Paulo, não é isso? Então, se ela foi procurar, sabe aonde? O orelhão. Onde? Falar com os filhos dela, lá na feirinha. Em 2019, houve uma remoção mais drástica, quando restavam no país cerca de 800 mil orelhões. Informações sobre a planta de telefones de uso público instalados no país são declaradas mensalmente à Anatel pelas prestadoras. Atualmente há 284 terminais no estado de Pernambuco, dos quais 167 estão ativos, 115 estão em manutenção e 2 constam como sem status. Segundo a Anatel, não há mais telefones públicos no município de Caruaru. Os últimos terminais declarados pela prestadora Oi foram em julho de 2025. Um na localidade de Malhada de Pedra e um na localidade de Serra Velha. Quem não se lembra? Na época em que funcionavam, para ligar, a gente tinha que comprar cartões desse tipo. E dá para acreditar que a nostalgia dos orelhões deixou para trás uma paixão de colecionador? É isso mesmo. O empresário Renato Luiz coleciona cerca de 400 deles, de vários períodos. São cartões muito antigos, né? São cartões datados aí do final da década de 90, começo da década de 2000. E foi um acontecimento, né? Um avanço tecnológico, mas que virou um item colecionável. Cartões que tinham créditos para as chamadas
E Renato também se recorda dos temas que ajudavam a divulgar. No ano de Copa do Mundo era obrigatório ter imagens como essa aqui, ó. Imagens como essa. E quem gostava de futebol certamente procurava um cartão que tivesse um craque da seleção. Esse era um dos exemplos que a gente via com mais brevidade, com mais força naquela época que a gente utilizava diariamente os cartões telefônicos. Mas tem uns que ficam no ímpeto, assim, ficam no íntimo da gente, como por exemplo um que tem aqui da Telp antigo, que era da Cachoeira do Urubu, lá em Primavera. Na época não tinha rede social, então quando a gente viu o cartão, a gente se apaixonou por ele, porque a gente viu aquele local, a gente foi àquele local. Ah, pois não. Tá certo. Beleza, eu liguei aqui porque em nome de muita gente, tô ligando para matar essa saudade, né? E foi uma grande satisfação poder falar com você. Muito obrigado. Pois é, pessoal, é bom que a gente lembre e, sem dúvida, o cartão naquela época representou um enorme salto tecnológico, porque anteriormente o que se tinha era os orelhões nas vias públicas que funcionavam à base das fichinhas telefônicas. E o orelhão, de uma forma ou de outra, manteve essa linha sentimental na vida de muita gente. Valdenice, chega! E no contato com o orelhão, reaviva memórias. Você usava então o orelhão mais para quem? Para falar para longe, com quem? É para falar com a minha tia de São Paulo. Eu sempre falava, a gente ligava daqui. Ah, telefone público que falou alto no privado do coração dela e do atual marido, lá atrás. É, hoje eu sou casada, né? Mas naquela época, né? Eu ligava muito o orelhão para ele, né? Sempre mantendo esse papo já ali no namoro. E então, era mesmo, desse jeito. O orelhão sendo parceiro. Sendo parceiro. E aí, tem crédito? Tem cartão? Alô, alô, queremos falar com o passado. É isso, tem muita gente sendo tocado por essa conversa com o passado, né, que vivenciou esses momentos que estão ficando realmente lá para trás. E olha só, o município de Petrolândia, no sertão do estado, se tornou o maior produtor de coco do país, de acordo com o IBGE. Foram mais de 160 mil toneladas no último ciclo, produção que poderia ser ainda maior se tivesse mais água. O cenário faz imaginar que estamos no litoral, mas na verdade a produção acontece em pleno sertão do estado, em Petrolândia, a 480 quilômetros do Recife, um município que recebeu um título importante, o de maior produtor de coco do país, segundo a pesquisa de produção agrícola municipal realizada em 2024 pelo IBGE. Fernando é um dos agricultores responsáveis por esse resultado. Há 20 anos na atividade, foi aumentando com o tempo os números de produção. Hoje tem 100 hectares produzindo. Primeiramente foi 50 hectares a primeira etapa, a segunda de 2016 a 2018 mais 50. Aí agora retornamos no ano passado, já plantamos 29 no final do ano passado. Estamos na fase de implantação de mais 54 e o ano que entra mais 87, para totalizar 260 hectares. Atualmente, as 20 mil plantas que tem na propriedade produzem cerca de 300 cocos, cada uma por ano. E a atividade está em expansão. Um cenário positivo que se repete com outros agricultores. Um dos segredos dessa alta produtividade está na localização privilegiada das propriedades. Aqui bem pertinho fica o Lago de Itaparica e toda a água usada para irrigar a produção vem daqui, através de sistemas de bombeamento. Aliado a esse ponto, entram as técnicas de manejo e de irrigação corretas que garantem os bons resultados. Fredson é presidente da Associação dos Ribeirinhos do Cinturão Verde, que tem 21 produtores de coco associados e que juntos são responsáveis por 11% da produção total do município. Hoje nós temos esse sistema de microaspersão, que é uma irrigação localizada, entendeu? Que daí tanto beneficia mais a planta, como também
vem diminuindo as despesas com a quantidade de água utilizada. Gasta menos água. Ao todo, Petrolândia produz 162 mil toneladas da fruta em 5.400 hectares. Uma produção que no ano passado atingiu o valor de 113 milhões e 400 mil reais e que contribui para a movimentação econômica do município. Através da cultura do coco, a gente tem hoje produtores com os quais estão conseguindo manter suas famílias, certo? Produtores que estão melhorando de vida. Nós hoje temos muitos e muitos trabalhadores que são provenientes de outras regiões que vêm para cá também. O recurso que se vem da cultura do coco, ele é na grande maioria destinado para o município, dentro onde isso vem. Comércios, lojistas, varejistas, tudo isso. Então, a cidade de Petrolândia, a cada dia ela cresce mais. E a cultura do coco tem muito a ver com isso. Assim que a muda é plantada, são cerca de 3 anos para o coqueiro começar a dar frutos. A partir daí, o ciclo começa a ficar mais curto. A cada 45 dias, já tem coco no pé para o agricultor colher. Por causa dessa possibilidade de uma renda quase mensal, o plantio de coco começou a ser incentivado também na agricultura familiar, assistido pelo Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA. Nós trabalhamos com ele na parte de assistência técnica, na parte de adubação, na orientação na parte de pulverizações, né? No caso das adubações com análise de solos, os agricultores alguns fazem as análises de solos, e a parte de nutrição e a parte de fertigação também, a parte de adubação, com fertigação nos micro, com gotejamento. Mas os agricultores familiares enfrentam um obstáculo que diminui a produção. Água. Hoje nós precisamos de água dentro do projeto. De resto, água que nem tinha antigamente, água aqui até 6 horas da noite, antigamente. Hoje, 11h30, no máximo 12 horas, não existe mais água para ninguém trabalhar, não. Se você tivesse mais água aqui, qual o máximo que você conseguiria atingir de produção de coco aqui? Eu acredito que por hectare, por hectare. Se tiver água, a gente zelando mesmo direitinho, é para tirar 60 mil cocos, 20 mil por hectare. Diógenes produzem uma área de 3 hectares no perímetro de irrigação e Comandantes, área que faz parte de um projeto de irrigação do governo federal. Assim como ele, outros agricultores da região também sofrem com a situação. Sem a água não adianta eu estar limpando, não adianta eu estar capinando, nutrindo, porque a planta não vai absorver. Nós temos áreas de coco hoje que estão morrendo por falta de água. Nós temos aqui no Prédio de Comandantes 2 estações de bombeamento que hoje elas estão totalmente defasadas, onde chegamos a ter 40% de produtores que não estão mais recebendo água que dá para manter suas culturas e outros nem chegam. Enquanto isso, o que é produzido tanto na agricultura familiar quanto nas propriedades maiores é vendido para diversos lugares, desde atravessadores, comércio local e indústrias que beneficiam a fruta. Essa fábrica, por exemplo, recebe por dia 200 mil cocos e tem uma capacidade de produção de 1 milhão de litros de água de coco por mês. Aqui são fabricados 2 subprodutos, a água de coco integral e a água de coco concentrada, que, segundo a gerente, é o produto mais procurado. Ela diminui assim o volume, aumenta o tempo de vida dela, porque a água de coco integral, né, a validade é bem menos, a concentrada ela dura mais de 1 ano, é um produto congelado. Então as indústrias procuram bastante esse produto para fazer água de coco reconstituída e vender nos grandes centros. A água extraída do coco passa por essa grande máquina que fica na área externa do prédio, que faz todo o processo de evaporação até que o líquido seja bem reduzido, conservando os nutrientes e chegando nessa consistência de mel, com uma coloração mais amarelada. O produto é armazenado nesse tambor e congelado nessas câmaras frias. Uma alternativa para que o produto dure mais tempo e alcance mercados mais distantes. Nós vendemos para dentro do país e entramos também no mercado externo há algum tempo. Uma prova de que, unindo o uso inteligente de recursos naturais, boas práticas de manejo e novas tecnologias, a agricultura pode transformar a realidade e trazer boas perspectivas de futuro.
sobre a reclamação quanto ao abastecimento de água nas áreas de produção de coco em Petrolândia, nós entramos em contato com o Ministério da Agricultura e Pecuária, mas não tivemos resposta. A gente encerra agora a edição do AB2, agradecendo a você pela audiência, desejando um excelente fim de semana. Segunda-feira estarei por aqui novamente. Super abraço.